Olá, queridos estudantes Univesp! Nessa primeira videoaula do nosso projeto integrador para a licenciatura 1, vamos conversar sobre o contexto em que iremos desenvolver o nosso projeto. Nós precisamos, inicialmente, fazer uma análise empática do contexto, que será, neste projeto integrador para a licenciatura 1, a educação básica. Lembramos sempre que nós devemos iniciar o projeto integrador tendo em vista o design centrado nos seres humanos, ou seja, nós vamos ao contexto, vamos ouvir, vamos criar e implementar. Mas como ouvir? Quem será ouvido? Nesta aula de hoje, vamos discutir os instrumentos que a equipe pode utilizar para coletar dados a fim de entender melhor os problemas vivenciados na educação básica. Como dissemos, o projeto integrador, então, terá como contexto a educação básica. E vamos analisar quais são os problemas vivenciados neste nível de ensino. Quais as dificuldades que os estudantes possuem na educação básica? E o que é a educação básica? A lei tem essa definição. A educação básica, ela envolve a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, como salienta a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Segundo esta lei, no artigo 21, a educação escolar compõe-se de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, e também a educação escolar é composta pela educação superior. Este projeto integrador, então, vai tratar do inciso primeiro, ou seja, educação infantil, ensino fundamental ou ensino médio. Bem, mas os estudantes da Univesp, além destes níveis de ensino, também poderão desenvolver o seu projeto integrador envolvendo a educação de jovens e adultos. Antes de ir ao contexto, a equipe precisa fazer reuniões e definir. Em nossa cidade, como podemos entender este contexto da educação básica? Quais são as escolas que trabalham na educação básica? Quais são as escolas que serão visitadas ou que a equipe usará os instrumentos de coleta de dados para compreender melhor aquilo que está sendo vivenciado? Então, a equipe precisa se reunir e definir o contexto. Essa equipe vai trabalhar com a educação infantil, vai trabalhar com o ensino fundamental, vai trabalhar com o ensino médio, vai trabalhar com a educação de jovens e adultos. E, após toda essa definição da escola, do nível educacional, a equipe precisa se reunir para traçar estratégias de instrumentos para coleta de dados. A equipe pode utilizar um instrumento de coleta de dados ou vários instrumentos agrupados a fim de entender este contexto. Então, a equipe precisa definir os roteiros desses instrumentos. A equipe pode utilizar uma observação para compreender melhor o contexto, pode realizar entrevista, pode realizar questionários, mas antes de ir ao contexto é fundamental que a equipe tenha muito bem definido. Quais são os pontos que iremos observar? Se a equipe fizer também a opção pela entrevista,
Vamos elaborar um roteiro de entrevista antes de ir ao contexto. Se a equipe fizer a opção por questionário, quais são as questões que vamos utilizar? Vamos fazer questões abertas, fechadas? Então, é fundamental essa discussão de quais são os instrumentos que serão utilizados para a compreensão deste contexto. Bem, lembrando sempre que tudo isso que estamos frisando é baseado na ideia de que é fundamental conhecer o nosso estudante. Afinal de contas, o projeto integrador irá elaborar um plano de aula. Mas eu preciso conhecer profundamente os estudantes para elaborar um plano de aula que faça sentido para aqueles estudantes, para aquele contexto. Então, nós estamos primando por compreender o mapa de empatia do público de interesse no projeto integrador para a licenciatura 1. O que os estudantes gostam? O que eles querem? O que eles precisam? Quais são as dificuldades vivenciadas? Como dissemos, um dos instrumentos de coleta de dados que pode ser utilizado pela equipe é a observação. E aqui eu trago um exemplo de um roteiro de observação para que cada equipe se inspire e monte o seu roteiro. Por exemplo, um roteiro de observação pode ter a descrição do ambiente, o comportamento observado, quais foram os comentários dos estudantes, as expressões, como esses estudantes interagem. Agora, nós podemos também fazer a opção pela entrevista. Como disse, um instrumento de coleta de dados não exclui o outro. Por exemplo, eu posso pensar em entrevistar a professora de uma dada sala e observar também o contexto daquela sala, o cotidiano vivenciado. Na entrevista, precisamos pensar em um clima agradável. Então, a equipe deve chegar ao entrevistado, um membro da equipe acompanhado de pelo menos mais um dos membros, porque é importante que a entrevista seja feita pelo menos com 2 entrevistadores, a fim de registrar todos os dados obtidos do entrevistado. Ao chegar, os entrevistadores devem se apresentar, falar o objetivo daquela entrevista. Já com um roteiro montado, lembrando que esse roteiro ele pode ser baseado em uma entrevista estruturada, semi-estruturada ou não estruturada e aberta. Então, nós podemos ter questões já pré-definidas, que é a nossa entrevista semi-estruturada, estruturada. Podemos ter questões que norteiam a fala, mas que, com as respostas do entrevistador, outras questões surgirão, que é a entrevista semi-estruturada ou até mesmo uma entrevista aberta, em que eu deixo o entrevistador comentar, por exemplo, quais são as principais dificuldades que ele compreende naquele dado contexto, que ele observa naquele dado contexto. Trouxe aqui alguns exemplos de questões que podem ser realizadas nas entrevistas. Como? Por que os estudantes têm dificuldades de compreender frações? Baseado na sua experiência, como você acha que as crianças são incentivadas a ler? Você gosta de ler? Se sim, por quê? Se não, por quê? Então, trouxemos aqui alguns exemplos de questões que podem aí
ser aplicadas à sua entrevista, claro que são apenas exemplos. A entrevista vai depender muito também do primeiro problema que foi relatado. Bem, quando nós vamos elaborar as questões da entrevista, precisamos tomar cuidado com aspectos éticos, com o tamanho das questões, com a dificuldade de compreensão da pergunta por parte do entrevistado, tomar cuidado com questões manipulativas e, como disse, busque sempre estar com alguém de sua equipe. A entrevista não precisa ser no contexto que será analisado. Eu posso, por exemplo, marcar uma entrevista por WhatsApp ou pelo Teams, ou seja, não precisa ser necessariamente presencial. Ao final da entrevista, agradeça o entrevistado. Um outro instrumento de coleta de dados que também pode ser utilizado é o questionário. E nós temos vários tipos de questões. Por exemplo, questões abertas, fechadas, alternativas, por escala. Esse questionário, ele pode ser enviado por e-mail, por WhatsApp ou entregue presencialmente. Pode-se usar formulários eletrônicos que vão, então, facilitar a nossa tabulação de dados. E eu trouxe aqui alguns exemplos de questionário. Vamos imaginar que a equipe, conversando com a professora de uma dada sala de aula, detectou que os estudantes não gostavam de ler. E aí a equipe pensou em fazer algumas estratégias gamificadas envolvendo a leitura. Mas, como disse, eu preciso conhecer quem são os meus estudantes. Ao elaborar um plano de aula com estratégias gamificadas de leitura, é fundamental que eu faça um questionário a fim de conhecer quais tecnologias esses estudantes têm acesso. Para que quando eu pense nos recursos tecnológicos a serem usados no plano de aula, eu esteja alinhada àquele contexto. Então, uma das perguntas de um questionário pode ser: quais as tecnologias indicadas abaixo você possui? Computador, tablet, notebook, celular, smartphone ou alguma outra? Vamos imaginar que, em uma dada entrevista com a diretora de uma escola, ela diga que o principal problema vivenciado pelo ensino médio é o dia da prova. Os alunos ficam tensos, nervosos no dia da prova e muitos reclamam que esquecem o conteúdo, enfim. Então, a equipe também observou uma dada sala no dia da prova, os comentários dos estudantes como: estou nervoso, hoje é o dia da prova. E, além disso, a equipe pode fazer, então, um questionário para esses estudantes. Você se sente bem realizando uma prova, por exemplo? Quais esses sentimentos você tem quando realiza uma prova? Tranquilidade, prazer, medo, tensão? Por quê? Porque a equipe, detectando esse problema no ensino médio, a tensão no dia da prova, pode fazer um plano de aula de um dado conteúdo pensando estratégias bastante diferenciadas para a avaliação. Uma avaliação continuada, ou até mesmo, por que não, estratégias gamificadas para avaliar, que está extremamente alinhado à sociedade conectada que estamos vivendo. Coloquei também outros exemplos, como
Como você se sentiu realizando uma prova em formato gamificado? Nós vamos ver que, durante o projeto integrador, ao elaborar um plano de aula, elaborar estratégias que vão resolver um dado problema, é importante que, posteriormente, a equipe volte ao contexto e pergunte a estes estudantes se aquela estratégia de solução foi efetiva. Então, essa pode ser também uma questão a ser feita posteriormente aos estudantes. Como você se sentiu realizando uma prova em formato gamificado? Um outro exemplo, na sua opinião, trabalhar com games, jogos digitais, em sala de aula, ajudaria no entendimento do conteúdo de frações? O que você pensa sobre isso? Quais redes sociais você utiliza? Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, Twitter, LinkedIn? Enfim, o que trouxemos na aula de hoje é a necessidade da equipe conhecer profundamente o contexto em que irá trabalhar no projeto integrador. Nós precisamos entender quais são os problemas, mas nós não podemos ficar num universo imenso da educação básica. A equipe precisa definir: vou trabalhar com a educação infantil, com o ensino fundamental, com o ensino médio, com a educação de jovens e adultos? Definido esse contexto, a equipe vai definir os instrumentos de coleta de dados. Como vai entender este contexto? Demos aqui exemplos de alguns instrumentos que podem ser utilizados. Inclusive, podem ser utilizados de maneira combinada. Lembrando que alguns instrumentos têm vantagens e desvantagens, como, por exemplo, a entrevista, eu tenho certeza que os dados serão obtidos. Quando eu envio questionários, apenas um pequeno percentual desses questionários voltam. Então, tudo isso a equipe deve pensar para traçar as melhores estratégias para conhecer o contexto. Muito obrigada. Deixo aqui as referências da nossa aula de hoje e boa visita ao contexto da educação básica.